E sem mais delongas, então, né? Vamos lá falar um pouquinho de neuropsicologia. Como eu comentei, né, a psicóloga Amanda, né, vai acompanhar a gente hoje. Se der tempo da gente fazer uma atividade, ela vai ajudar a gente a fazer essa atividade. Né? E ela vai contribuir também com a discussão aqui da nossa aula. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reabilitação neuropsicológica. Lembra lá no começo, né, que a gente falou que tinha a avaliação, a reabilitação, a pesquisa, etc. Né? A atuação mais institucional. Pessoal, a atuação mais institucional, né, da neuropsicologia. E hoje vamos falar um pouco sobre a reabilitação. Né? Então, basicamente, gente, a reabilitação seria uma forma de atuação dentro da neuropsicologia que visa o tratamento, né, de sintomas, de queixas. Pessoal, por favor, né? Pode ser? Então, que visa o tratamento, né, de questões neuropsicológicas. Né? Ou seja, quando a pessoa tem algum tipo de déficit neuropsicológico, você tenta fazer uma intervenção em cima disso. Aí você tem a reabilitação neuropsicológica. Né? E hoje a gente vai focar especialmente na questão do LEA, né? Você tem a reabilitação também para casos de transtornos do neurodesenvolvimento. Né? E daí já é mais a área da Amanda, né? Que ela vai começar a trabalhar com isso. Esperando, né? E que ela já ganha um nome um pouco diferente. Muitos já vão chamar ela de habilitação neuropsicológica, né? Porque se é do neurodesenvolvimento, você não vai reabilitar, você vai habilitar a pessoa, porque a pessoa não tinha a função antes, né? Mas é mais uma questão de nomenclatura, porque as técnicas vão ser similares, né? Então, basicamente, gente, para a gente começar a falar disso, né? Aliás, o LEA, eu acho que eu não passei para vocês o conceito. Quem sabe o que significa LEA? Não é a do Star Wars, não. Alguém? Lesão encefálica adquirida, isso aí. Muito bem. Então, a lesão encefálica adquirida, o LEA, pode ocorrer por meio de um TCE, né? Por exemplo, traumatismo crânioencefálico, ou por meio de um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Mas basicamente é o quê? Né? É uma lesão que a pessoa teve no cérebro que ela não nasceu com isso. Ou seja, não é do neurodesenvolvimento, é algo que a pessoa começou a ter. Poderia também ser um tumor, ou a retirada cirúrgica de uma parte do cérebro por outro motivo, né? Motivo médico, enfim. Então, aqui a gente vai focar especialmente nos TCS, né? Mas podemos incorporar os outros também, de uma forma estendida aqui na nossa explicação. Então, gente, basicamente, quando a gente tem uma lesão encefálica, né, um dos marcadores, principalmente no caso do TCS, né, que indicam, né, a intensidade da lesão, é a questão do tempo que a pessoa fica sem consciência. Então, se a pessoa tem um apagão, né, ela fica em coma, a quantidade de tempo que leva para ela acordar, claro que não tem uma correlação perfeita, mas é altamente associado ao quão difícil que vai ser essa reabilitação depois, ao quanto de lesão que vai ter gerado. Né? Porque geralmente uma lesão maior vai gerar uma perda de consciência mais duradoura. Né? Tem algumas sequelas que são muito comuns, né, no traumatismo crânioencefálico, né, além de você ter perda de consciência, você pode ter dificuldades relativas à regulação da consciência em geral, por exemplo, você ter muito sono, ou você ter dificuldade para dormir, né, você se sentir muito cansado, ter dificuldades sensório-motoras, por exemplo, você não conseguir... Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre as apraxias, né? Mas você pode não conseguir fazer um tipo de movimento, por exemplo, tomar água, né? Usando um copo, algo do tipo, ou escrever. Você pode ter dificuldades emocionais, né? Ter uma resposta emocional muito intensa. E dificuldades cognitivas em geral, né? No AVC, é muito comum você ter a perda de movimentos em um lado do corpo. Né? É extremamente comum esse relato, não sei quem aí
conhece alguém, de repente uma pessoa próxima que teve com você, mas é provável, né, que alguns de vocês já tenham tido contato com isso, né? Essa perda, movimento de um lado do corpo, a pessoa andar meio esquisito de um lado do corpo, ou a pessoa ficar paralisada de um lado do corpo, né? Que muitas vezes pode ser revertido depois. Isso aqui é uma coisa interessante a gente pensar, né? Que esses déficits aqui, né? Eles não necessariamente vão permanecer sempre, né? Porque logo depois que você tem um dano, você tem basicamente uma inflamação no cérebro. Né? Você tem células mortas ali, que o cérebro precisa eliminar. Você tem muitas vezes sangramento, né? Que vai se acumular ali dentro do cérebro. Então isso vai gerar uma bagunça aqui, né? Que vai precisar ser limpa, basicamente, pelo nosso sistema linfático. Depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas ele é tipo o faxineiro do seu cérebro. Então o faxineiro do seu cérebro precisa de um tempo para ele conseguir limpar a bagunça, né? Uma lesão assim. E um outro ponto, né? Que quando você tem uma perda funcional, digamos, eu quero vir daqui até lá, aí eu venho por aqui, aí eu bato aqui, depois aqui. Mas digamos que você tem um cerebral aqui, eu não consigo mais fazer esse caminho. Então, o que o cérebro pode fazer? Com o tempo, ele pode se adaptar a, de certa forma, encontrar um outro caminho. Então, ele pode fazer isso aqui. Só que não é da noite para o dia. E é por isso, basicamente, que você tem muitos déficits, né? Por conta de Leia, que eles têm uma duração ali mais intensa nos primeiros 3, 4 meses. Inclusive, muitas vezes se evita fazer a avaliação do psicológico antes de 3 meses, né? Depois de um Leia. Porque muitos daqueles danos que a pessoa pode estar tendo, não necessariamente são do dano cerebral àquela área. Pode ser um tempo ali para o cérebro se reorganizar. Pode ser a questão da hemorragia que está afetando ainda. E da inflamação, enfim. Depois de uns 3 meses, você tende a ter uma visão mais geral daquelas sequelas que vão durar. E vão ficar, né? E continuando aqui a do AVC, né? É muito comum você ter dificuldades na atenção, principalmente a atenção complexa, né? Que seria você entender assim o que está se passando no ambiente em geral, né? Mais ou menos isso. A velocidade também tende a ficar um pouco mais lenta. Enfim, você tende a ter dificuldades com impulsividade, dificuldades na percepção visual, auditiva, dificuldades na linguagem também são muito comuns, né? Mas tem um pulo do gato aqui. Tem o famoso jump of the cat, né? E qual que é o jump of the cat? Qual que é o negócio? Opa, beleza? O negócio é que a gente está estudando psicologia e as coisas nunca são simples, né? Na psicologia. Se você faz qualquer prova de psicologia, o que você pode colocar na resposta? Pensa, uma prova genérica de psicologia. O que dá para colocar na resposta? Depende, porque é biopsicossocial, né? Então, aqui a gente não vai fugir disso, né? Novamente, estamos aí no depende, porque tudo é biopsicossocial, né? Não é uma ciência exata, né? Nenhuma área da psicologia né? Não existe isso. E por que depende? Porque você tem, basicamente, 3 principais causas da perda funcional após uma lesão encefálica. Uma delas é a mais óbvia, né? Putz, a pessoa danificou, né? Danificou, vamos pensar aqui o inseto, né? Agora vamos imaginar que ele vai ser danificado. Afetou ali de repente as áreas, né? Nem marcou, né? Mas vamos fingir que afetou essas áreas. Então afetou as regiões relativas ao processamento auditivo. Né? A orientação espacial, talvez, ali próximo dessa região. Né? Então, a pessoa
quando ela for fazer alguma coisa que exige processamento auditivo, por exemplo, escutar alguém, né? Ler um texto, principalmente um texto complicado, um texto sobre um assunto que ela não entende, e de repente fazer uma conta matemática, encontrar o caminho para casa, dirigir, ela pode ter uma dificuldade, né? Essa dificuldade é por conta da lesão. Tá bom. Só que você tem uma outra coisa que acontece com o ser humano, né? É que ele vai aprendendo sobre si mesmo conforme ele vai vivendo, né? Pensa, você vem aqui fazer um curso de psicologia, aí você não estuda para a prova, você vai lá e tira 10. Aí você fica se achando, né? Você pensa, nossa, né? Eu sou bonzão, eu não preciso estudar para a prova, eu vou tirar 10 mesmo assim, né? Você aprendeu algo sobre você, né? Que, de certa forma, funcionou naquela situação, né? E você generaliza isso para outras coisas. Você pensa, nossa, eu fiz a prova do professor Gabriel, eu tirei 10 sem estudar. Ah, então a do Marcelo eu não preciso estudar também, porque eu sou um gênio, eu não preciso disso, né? Então eu vou fazer a do Marcelo também sem estudar. Então, de certa forma, a gente vai generalizando, a gente vai se adaptando, né? E você tem isso acontecendo também em pessoas que têm Leia. Pensa aqui, esse ser humaninho aqui, ele teve esse dano bem específico, né? Por conta disso, ele pode internalizar, né? Aí é psicologia pura, né? Ele pode internalizar o pensamento de, nossa, então eu não consigo mais fazer isso, né? Putz, eu tentei encontrar o caminho para casa, nem isso eu consegui. Nem isso eu consegui, eu não consegui achar o banheiro dentro da minha própria casa. Ah, então eu sou um imprestável, eu não consigo fazer mais nada. É extremamente comum você ter isso que a gente chama de resposta catastrófica. A pessoa generalizar, né? Nossa, eu perdi isso aqui de função, portanto eu não consigo fazer isso aqui. E por conta disso, você tem a falta de uso das funções que são intactas, né? De repente essa pessoa, putz, ela perdeu, está com dificuldade no processamento auditivo, está com dificuldade na orientação espacial dela. De repente vai ser difícil para ela trabalhar com números, para ela trabalhar ouvindo pessoas, né? Mas talvez ela consiga trabalhar com muitas outras coisas, né? Tem muitos outros trabalhos que não exigem muito essas funções e que ela poderia conseguir se adaptar tranquilamente. Mas talvez por se pensar incapaz, ela não tenta, né? E é extremamente comum essa resposta, né? Então, antigamente você tinha uma visão, pessoal, da reabilitação, que era muito você tratar a função, né? Deixa eu adiantar um pouco o slide lá para falar com vocês. Então você tinha uma visão muito restaurativa, né? Vocês lembram que a gente falou daqui? Restaurativa seria o quê? Eu vou tentar trabalhar essa função para ela recuperar, né? Eu vou recuperar essa função perdida. Você tem também a abordagem compensatória. Eu vou treinar a pessoa a fazer uma coisa, né? Pensar, ela trabalha no banco, ela não consegue mais. Então eu vou ensinar ela a trabalhar com outra coisa, então ela não precisa usar essas funções. Uma reabilitação compensatória, né? Mas hoje em dia você tem um entendimento que é basicamente a reabilitação holística, né? O que seria a reabilitação holística? Holístico vem de todo. Você olhar para o todo. Então a ideia de uma reabilitação moderna, né, é você olhar para essa pessoa em sua complexidade, né? Essa pessoa, ela não é apenas o dano cerebral. Então eu não posso tratar o dano cerebral, eu tenho que tratar a pessoa, né? Um olhar bem psicológico em cima, né, da pessoa com o dano cerebral. Vamos pensar o seguinte, inclusive. Vamos fazer um exercício mental, né? Vamos até bater na madeira aí, vamos bater na madeira, né? Muito bem, muito bem, né? Todo mundo aqui está aqui por um motivo. Todo mundo quer alcançar alguma coisa com esse curso de psicologia, né? Menos a Amanda, porque ela já terminou o curso de psicologia. Ela já alcançou, né? Mas tem outras coisas que ela quer alcançar, né? E pensa o seguinte, vocês voltando para casa, com esse chuvaredo
vocês escorregam e batem a cabeça. Do jeito mais tonto possível. Vocês escorregam assim que nem no desenho animado, pum, bateu a cabeça. Teve um dano cerebral. Esgrila. Com esse dano cerebral, vocês perdem significativamente a capacidade de compreender conceitos, de entender padrões. Né? Lembra que a gente falou do hemisfério direito? Vamos pensar que vocês têm um dano aqui no hemisfério direito. Né? Então, vocês não conseguem mais ler um texto de psicologia e entender. Vocês vêm aqui para a aula, vocês não conseguem entender a aula, por conta do dano cerebral. Né? Então, pensa, isso não é só o dano cerebral. Né? Vocês perderam também um sonho. Vocês perderam a identidade de vocês. Não, eu sou estudante de psicologia, eu quero ser um psicólogo. Olha, talvez as coisas não funcionem mais desse jeito. Né? Talvez você não consiga mais fazer do jeito que você queria fazer. Porque você teve um dano cerebral. Dureza, né, ouvir isso, né? A pessoa tem que se reconstituir completamente, né? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu faço? O que eu sou bom? Né? Como será o meu futuro? O que eu vou fazer todo dia de semana à noite, né? Se eu não estou conseguindo mais acompanhar as aulas. Então, é por isso que a reabilitação ela precisa ser holística. Né? Porque não adianta só eu trabalhar um pouquinho a função da pessoa. Eu preciso, de certa forma, devolver ela ao convívio social. Eu preciso, de certa forma, ajudar ela a desenvolver um novo senso de propósito. Né? Considerando essa nova perspectiva dela. Né? Essa nova realidade dela. Não é? Ao mesmo tempo que eu não posso simplesmente deixar ela do jeito que está. O que eu puder tratar, eu trato. Né? Ups, acho que eu fiz besteira aí. Já volto. Essa é a típica, né? O professor que não sabe mexer no projetor, essa é mais velho que andar para trás, né? Vai voltar. Deixa eu só... Tem que abrir e fechar aqui agora. Pronto. Então, vamos pensar, né, gente? Se coloquem nessa situação. Né? Não é apenas tratar a função, né? Compensar a função. Só que não pode ser apenas, digamos assim, ouvir e tentar encaixar a pessoa do jeito que ela está. Porque ela pode estar com muita pouca funcionalidade. Então eu tenho que ter um olhar geral. Mas como fazer isso? Eu vou entrar daqui a pouco nisso, né? Bom, beleza. E pensando na melhora do funcionamento cognitivo, para além da questão da compensação, a gente tem dois meios principais. Temos a adaptação e a transferência. Né? O que seria a transferência? Seria aquela visão mais tradicional, né, do treino cognitivo, né, que seria o quê? Como se fosse uma academia, né? Eu levanto muito peso aqui, tomo muito whey protein, creatina, né? Fico fortão, começa a levantar mais peso. Né? Fica fortalecida a via, ou seja, eu uso muito uma função, faço muito a mesma coisa, uso muito uma função cognitiva, eu exercito ela fica mais fortalecida, tá certo? Então isso daí seria a transferência. Basicamente eu transfiro, né, esse desenvolvimento da minha função cognitiva, digamos que a gente estudou a memória. Né? A pessoa desenvolve um pouco a memória, então ela melhora a memória para outras coisas também. Isso aí seria a transferência. E você tem também a via da adaptação. Né? A pessoa, conforme ela é exposta a situações difíceis, por exemplo, situações que ela tem que pensar muito rápido, ela pode ter um desenvolvimento generalizado na forma dela funcionar, na forma do cérebro dela funcionar. Então, não necessariamente ela precisa estimular uma função específica para ela ter uma melhora no seu funcionamento. Né? Se ela é exposta a várias situações desafiadoras, ela pode gerar uma adaptação, que seria uma mudança mais generalizada do cérebro, né? Que vai aparecer em situações que tem aquela dificuldade grande. Mais ou menos isso, né? Então, você tem essas duas formas, né, de restauração, podemos dizer.
tenho uma pergunta, professor. Vai. Manda ver. Essas duas formas de melhoras, tem uma mais eficaz do que a outra ou depende de cada situação? Uma transferência ou adaptação? Então, nem tudo você consegue restaurar, né? Por exemplo, a memória, ela é uma função que ela não é muito plástica, né? A memória, você treinando muito, você não vai ficar com a memória muito melhor, né? Então, digamos assim, a gente pode dizer que a memória é uma coisa que vai funcionar mais por adaptação, né? Porque você treinar a memória em si, ela não vai gerar um benefício muito grande na memória. Mas você ter mais anos de estudo, mais complexidade ocupacional, ou seja, um trabalho que exige muito do seu pensamento, né? Vai gerar uma melhora em várias funções ao mesmo tempo, inclusive na memória, né? Então a gente pode dizer que vocês aqui estudando, estimulando os neurônios de vocês, né? A massa cinzenta de vocês, pelo menos eu espero, acompanhando, vai saber. Tem dias e dias, né? E vocês estão, de certa forma, promovendo uma adaptação do cérebro de vocês para vocês lidarem melhor com esse tipo de situação, com demandas intelectuais, né? Essa adaptação ela vai impactar várias funções ao mesmo tempo, né? Então não é um treino específico de uma função, tá certo? É mais uma adaptação mais generalizada, né? Beleza? Então como que a gente tem que... Por onde a gente começa, né, gente? Por onde a gente começa isso daí? Basicamente, você entender por que a pessoa tem a dificuldade. Fazendo uma avaliação neuropsicológica, você vai conseguir identificar onde exatamente que é a lesão e quais funções que estão intactas, né? Um paciente que eu tive, por exemplo, ele não andava na rua, né? Ele tinha alguma dificuldade de locomoção, ele tinha algumas dificuldades na orientação espacial, né? Mas ele tinha uma memória não verbal muito boa, né? Então, de certa forma, pessoal, ele tinha uma memória não verbal muito boa. Então, digamos assim, ele poderia não saber muito bem se localizar, mas se ele fosse seguindo apenas por pontos de referência, né, ele ia conseguir se localizar, mas ele não saía de casa sozinho porque ele achava que não conseguia. Mas aí, fazendo a avaliação neuropsicológica, a gente pode observar que não, ele consegue, porém, desde que ele baseie o senso de localização dele, né, nos pontos de referência, né? Então, a estratégia foi basicamente a gente treinar como ele identifica os pontos de referência e produzir uma lista com a sequência. Não, ok, então eu tenho que ir até a mesa, né? Beleza. Então eu tenho que ir até a garrafa vermelha. Beleza. Então eu tenho que ir até o fundo da sala. Beleza. E assim ele conseguia se localizar, né? Mais ou menos isso. Então foi identificado ali na avaliação dele que ele tinha uma falta de uso dessas funções que estavam intactas, o que gerava um prejuízo funcional maior do que seria esperado pelo dano cerebral, né? Fora isso, né, a gente tem também a questão psicoterapêutica, né, gente? Pense, eu comentei com vocês até na aula de memória, né? Uma vez que eu tive um acidente de carro, eu fiquei tendo memórias traumáticas depois. Não cheguei a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, mas eu tive um pouco de memórias traumáticas depois, né? Escrevi para vocês o funcionamento e tudo mais. E pensando numa pessoa que teve uma lesão cerebral, ela tem um risco muito grande, né, de ter memórias traumáticas do acidente, por exemplo, da situação, né, ou de algum momento que ela passou no hospital. Então, isso é uma coisa que precisa ser incorporada à reabilitação, se eu quero que esse paciente volte a interagir socialmente, né? Até porque o próprio transtorno de estresse pós-traumático, ele pode gerar na pessoa uma perda funcional a mais, né? Porque o transtorno de estresse pós-traumático também gera perda de memória, por exemplo, né? Então ele vai aumentar um pouco o efeito, né, do dano, né?
E é um processo que não necessariamente vai acontecer de forma consciente. A pessoa sem pensar... Lembra que a gente falou do condicionamento, que ele é inconsciente, o processo? Né? A pessoa vai aprendendo, eu vou tentar fazer uma coisa e não consegui. Vou tentar fazer outra coisa e não consegui. Nossa, então eu não consigo mais fazer as coisas. Então a pessoa generaliza. Né? Ela vai se condicionando a não tentar mais. Né? Temos também questões como personalidade, por exemplo. A pessoa tem um neuroticismo muito alto. Né? Ela se afeta muito emocionalmente pelas situações. Ela vai ter uma tendência a ser um paciente um pouco mais difícil de tratar. Ela vai acreditar menos na melhora dela, né? Em média. Então isso também contribui, né? A forma que a pessoa lida com aquilo vai contribuir completamente. Com a aderência ao tratamento, com o quanto ela vai se esforçar durante o tratamento. E uma coisa que é fundamental, quanto ela vai tentar colocar aquilo em prática fora do espaço terapêutico. Porque não adianta só ela fazer ali na clínica e daí parar de fazer. Né? Não adianta nada. Né? Enfim. Um outro ponto, né, que a gente pode abordar, né, pensando aqui na avaliação, né, de uma pessoa que teve algum tipo de ideia, né, é que, digamos assim, essa pessoa está passando por um momento difícil, né? E não é apenas por conta do dano cerebral, como a gente já viu. Então, é muito importante a gente não pensar naquela avaliação superficial, assim, de aplicar um teste só, por exemplo, na pessoa, né? Sem fazer a anamnese direito, né? Então, uma avaliação ela tem que ser ampla, para você poder ter uma noção das funções. O principal aqui é você ter uma descrição do perfil neuropsicológico, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, basicamente. Né? Principalmente para você identificar os pontos fracos, né? No sentido de, ok, temos que trabalhar esses, então, e os pontos fortes no sentido de, então a gente pode partir desses pontos fortes para trabalhar os pontos fracos. Né? Mais ou menos por aí. Então, uma avaliação ela sempre tem que ter vários testes, você sempre tem que ter entrevistas, observação também, né? Enfim, para você poder identificar qual que vai ser a melhor forma, né, de tratamento. Né? Então, como eu comentei, né, hoje em dia você tem uma visão holística, né, da reabilitação. Isso engloba, né, voltando agora para a pergunta da Amanda, isso engloba também aqueles pontos que eu comentei para vocês. Né? Então, será que a reabilitação vai ser compensatória, vai ser restaurativa, vai ser visando a adaptação, vai ser visando a transferência? Né? O ideal é que seja um pouquinho de cada coisa. Porque cada cérebro é diferente. Cada lesão cerebral é diferente. Né? Você não tem duas lesões cerebrais idênticas. Sempre um pouquinho diferente. Então, é claro, na hora de fazer pesquisa, você pode avaliar, digamos assim, se a restaurativa funciona melhor do que a compensatória. Né? Ou se a compensatória é melhor do que uma ou que a outra, né? Qual a melhor técnica, né? Isso daí você pode fazer na pesquisa. Só que com o seu paciente, o ideal é que você misture um pouco de cada coisa. Você faça treino cognitivo, né, visando a transferência, você promova situações complicadas para que ela tenha mais adaptação, você tente desenvolver estratégias para que ela tenha compensação, né? E você faz psicoterapia para ela poder se situar psicologicamente no meio dessa bagunça, né? Então a psicoterapia é fundamental dentro de uma reabilitação, né? Porque vai envolver todo o reestruturar da identidade da pessoa. Porque senão ela vai se esforçar para que, se ela acha que os sonhos dela foram destruídos, né? Um caso que eu poderia até citar para vocês, né, que eu acompanhei em Curitiba, é o seguinte, né? Era de um professor de uma grande universidade. Ele já tinha ali seus
65, 70 anos, né? E ele acabou tendo um AVC. Ele era muito produtivo no sentido de escrever artigos, né? Fazer pesquisa e tudo mais. E depois do dano cerebral, ele ficou com uma dificuldade muito grande de fazer isso. Ele até conseguia dar as aulas, mas na hora de escrever artigo era muito difícil. E ele achava, não, minha carreira acabou, eu não sirvo para nada mais. Né? Porque o mais importante para mim era fazer pesquisa, eu não estou conseguindo mais fazer. Então ele tinha essa resposta catastrófica, né? De, então eu não sirvo para nada, o famoso chutar o balde, né? Por ele não conseguir fazer aquilo que ele achava mais importante. Só que, além de ele ter tido uma dificuldade na locomoção também, né? Que atrapalhava num dos poucos hobbies que ele tinha, que era a questão do viajar, fazer trilhas, etc. Né? Então, boa parte da reabilitação foi convencer ele que era possível melhorar um pouquinho, né? Que era possível desenvolver alguma coisa. Até porque ele não conseguia dar aula, né? De repente ele ainda até poderia conseguir escrever os artigos, talvez com uma produtividade menor, talvez com o apoio de algum aluno ou um colega, né? Não significa que ele nunca mais ia conseguir trabalhar, apenas que ele ia ter que encontrar uma nova forma de existir, uma nova forma de se portar no mundo, né? Mais ou menos isso, né? E pensando nas compensações que eu comentei com vocês, elas podem ser bem bobinhas, né? Que lembra que eu falei com vocês do exemplo da porta? Né? Que o paciente não lembrava de fechar a porta quando ele saía de casa. Daí a técnica compensatória usada foi o quê na reabilitação? Né? Colocar uma placa, me fecha a porta. Putz, resolveu o problema, né? Tem algumas coisas que são bobinhas assim, mas que o olhar atento do psicólogo ele resolve o problema. Um outro exemplo é a pessoa que tem dificuldade na percepção visual. Pensa o seguinte, a pessoa não consegue mais diferenciar o que é uma cuia do que é um copo, de uma garrafa, né, de uma jarra. A pessoa olha e para ela é a mesma coisa. Porque ela não consegue mais perceber o sentido do objeto por meio da interpretação visual. Não consegue. Né? Pensa que confusão, né? Então, uma estratégia que pode ser feita com uma pessoa que tem essa dificuldade é a pessoa separar por cores. Né? Não, as garrafas são todas verdes, os copos são azuis, as cuias são pretas. E de repente, pela cor, a pessoa se guia. Ela vê a cuia preta, ela pensa, não, se é preto, é cuia, pronto. Né? Ela pode não reconhecer o objeto, mas ela reconhece a cor. E isso pode ser suficiente para ela conseguir se virar ali na casa dela, né? Sem ficar perdendo tempo todo dia tentando sentir se é uma cuia, se é um copo, é uma jarra, né? Veja, uma coisa bobinha, mas é uma reabilitação compensatória. Você contorna o problema para a pessoa ter mais funcionalidade. Né? É mais ou menos isso que seria a reabilitação compensatória. O outro ponto, né, gente, é que o ambiente, né, da reabilitação ele deve promover digamos assim, o mínimo possível de risco de falhas no corpo, né? Ou seja, da pessoa achar que está tudo perdido mesmo. Então você tem que avançar a dificuldade de forma muito lenta, sabe? Você tem que sempre desafiar o paciente. Se você só faz aquilo no nível que ele já sabe, não vai ajudar, né? Você tem que desafiar ele um pouquinho, para ele fazer um esforço. Né? Só que não pode ser um esforço muito grande. Inclusive você tem com muita frequência o uso das técnicas de aprendizagem sem erro, né? Que é basicamente o quê? Né? Você fornecer poucas opções no começo para evitar ao máximo o erro. Né? Você vai complicando depois, só que você vai começando de um jeito tão simples, que a pessoa vai ter muita dificuldade de errar. Né? Por exemplo, Amanda, qual desses dois é uma cuia? Qual desses dois é uma garrafa? Perfeito, muito bem. Você veja, eu fiz assim o movimento de entregar para ela, tentando induzir ela a pegar a garrafa. Né? Isso aí seria aprendizagem sem erro. Né? Eu já tento criar um ambiente que ela vai acertar. Né? E aos poucos, é claro que eu vou dificultando um pouquinho mais. Né? Agora que ela acertou, né, digamos assim,
ela pode entender um pouquinho melhor que a garrafa é a garrafa, e a partir daí pode ficar mais fácil depois, em ambientes mais complexos. Né? Beleza? E é claro, né, a gravidade da lesão vai ser preditiva, né, de maior dificuldade, né, do tratamento, né, além das questões de personalidade. Né? E um outro ponto são as funções cognitivas prévias. Se você pega uma lesão, uma pessoa que teve lesão encefálica, e a pessoa tinha uma escolaridade muito alta, uma alta complexidade ocupacional, a pessoa já era muito ligeira, ela já tinha uma capacidade muito boa nessas funções que foram prejudicadas, ela vai ter uma chance muito maior de recuperar, né, do que uma pessoa que já tinha ali muitos prejuízos. Se uma pessoa já tinha muitas dificuldades, bem mais dificuldade, a chance de recuperação é menor. Né? Mais ou menos isso. Aqui a gente já falou. E agora eu queria apresentar para vocês, gente, um modelo, né? Uma ideia de como aplicar isso daí. Né? Tentem pensar que vocês podem usar a criatividade de vocês quando vocês forem formados. Igual, né? Estou brincando que ela se formou agora, né? Vocês sabem, né? Vocês podem usar a criatividade de vocês para adaptar isso daqui para o contexto da cidade de vocês. Vocês não vão ter a estrutura que o pessoal tem lá na Inglaterra. Né? De repente, para fazer uma reabilitação em Marquinhos. Né? Sabe o Marquinhos? Né? Mas não significa, mas não significa que não dá para fazer. Né? Dá para fazer adaptando ali, dando aquela improvisada. Né? Desde que você pegue a ideia, né? Você consegue, mais ou menos, pelo menos, claro que a criatividade pode não ser a mesma, mas você pode tentar adaptar. Então esse aqui é um modelo que funciona muito bem, né, descrito pelos ingleses. Né? E o pessoal lá de Curitiba, lá da UFPR, tenta fazer um inspirado nesse modelo, com as adaptações considerando a realidade de Curitiba. Né? Então, como que funciona? É um ciclo de tratamento. Né? É um tratamento que funciona em grupo. E como que é esse ciclo? Né? Você tem um envolvimento muito forte da família, né? Principalmente se a pessoa é casada, tem um relacionamento, né? Você tenta trazer o cônjuge, né? Ou os familiares próximos, pai, mãe, né? Irmãos, para dentro do processo terapêutico. Né? Tanto para você poder, digamos assim, ter um ambiente mais familiar, quanto para essa pessoa poder aprender, talvez, como aplicar as técnicas. Né? Pensa, você está ali junto com uma pessoa que tem dificuldade, você faz um tipo de treinamento, né? O irmão da pessoa viu. O irmão da pessoa está lá fora no mundão, com o paciente, ele pode continuar aplicando. Ele viu você fazendo, ele aprendeu a fazer. Né? Então, é uma forma de você não centralizar o tratamento no ambiente terapêutico, né? Também. Além disso, você forma basicamente uma comunidade terapêutica. Né? Um conjunto de pessoas, né? Você tem ali profissionais de várias áreas, você tem os pacientes, né, que vão estar em grupo, e os seus familiares que vão estar atuando juntos. Né? No modelo deles, né, claro, um modelo meio caro, mas é muito bom, funciona muito bem. Você tem geralmente duas pessoas, né, que estão no grupo de quem está fazendo a intervenção, né, para cada paciente. Né? Ou seja, você nunca tem alguém desatendido. Você sempre tem gente ali sendo assistida. Né? Esse tratamento ele dura cerca de 20 semanas. Né? Cerca não, né? Ele dura geralmente 20 semanas. Né? E 4 dias por semana, 5 horas por dia. Né? Vocês vejam, né? Mas fica meio complicado. Né? Mas, a partir daqui, vocês podem ler o que vocês podem entender disso aqui. Quanto mais vezes por semana, quanto maior a duração, melhor. Né? Então, putz, eu não consigo fazer 4 dias por semana, 5 horas por dia. É demais, né? Mas, eu consigo fazer 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Tá bom. É melhor que nada. Tá bom.
um começo. Mas o jeito que funciona melhor é esse, né? Você tem basicamente vários momentos do dia em que você divide, né, a atuação desse grupo terapêutico, em que a pessoa vai fazer treino cognitivo, né? Por exemplo, a pessoa pode jogar xadrez para tentar desenvolver as funções executivas, né? Habilidades de atenção, de planejamento, memória operacional. Isso aí seria um treino, seria a transferência, né? A pessoa pode, digamos assim, participar de atividades práticas, né? Relativas ao seu dia a dia, né? Especialmente ao seu trabalho anterior, visando a tentativa de retornar ao trabalho anterior, né? Em que você tenta ajudar ela a identificar estratégias compensatórias. Você pode tentar também promover situações desafiadoras que ela vai ter que se adaptar mais para poder chegar a uma solução, né? Você tem grupos de compartilhamento para que as pessoas possam uma ser modelo da outra. Mas pensa, eu posso me esforçar para me colocar no lugar de alguém com uma lesão cerebral, mas uma pessoa com lesão cerebral falando com a outra, ela vai ter mais propriedade para falar de como ela se sente, né? Do que aquilo gerou de prejuízo na vida dela, né? Até mais. Tchau. De prejuízo na vida dela. Então, essas trocas, elas são, digamos assim, uma oportunidade de uma pessoa, de um paciente, ser o modelo do outro. Pensa, nossa, você falou que não conseguiu mais fazer tal coisa. Sabe que a última vez eu fui no banco? Eu fiz da seguinte forma, né? Eu levei tudo anotadinho, o que eu tinha que fazer, né? Que o meu neto foi lá e ficou tirando foto para mim. E uma hora só que eu não consegui, eu pedi ajuda do atendente do banco. E eu consegui fazer sozinho, mesmo tendo dificuldade. Eu fiquei lá uma hora para fazer, mas eu fiz o que eu tinha que fazer no banco, né? Nossa, que legal, cara, né? Como é que foi? Eu me senti muito bem, porque eu me senti mais dependente, né, das outras pessoas para me levarem, né? Você veja, um pode inspirar o outro a buscar estratégias para lidar com aquela dificuldade. E o ideal é você tentar juntar pessoas, não por tipo de dano cerebral, mas por tipo de perda funcional. Por exemplo, pessoas com prejuízos atencionais, com prejuízo na memória, né? Mas isso não impede você de juntar várias pessoas no mesmo grupo com dificuldades diferentes, né? E quais são as diferentes passos aqui, basicamente? Só com água. Um golito de água. Meu Deus, a bateria está acabando. E agora? Deixa eu colocar aqui. Só um minuto, tá, gente? Só vou arrumar aqui Eu achei que ia durar a bateria, mas ela não está durando. Só um minuto. Agora sim. Tá bom. Pronto. Beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos voltar, gente. Vamos voltar. Ó, gente. Beleza. Então, vamos lá. Então, sempre o tratamento. O primeiro passo é a pessoa se sentir segura naquele sítio. Ela tem uma estrutura. Então, uma coisa que ajuda a pessoa nesse começo, né? Porque a vida dela já está toda desestruturada, né? Depois de um dano cerebral significativo. Então, uma coisa que vai ajudar ela a ter mais estrutura é ela ter, de certa forma, previsibilidade. Então, você mostrar como que as coisas vão funcionar. 1h é o treino cognitivo, né? Às 2h a gente vai fazer aquele grupo. Às 3h a gente vai ter o treino de habilidades, né, compensatórias, né? E daí às 5h é a sua terapia, beleza? Sua terapia individual, né? Então é mais ou menos assim, né? Você promover também uma segurança no ambiente, a pessoa saber onde que é o banheiro,
né? Para quem eu pergunto as coisas. Esse é o primeiro passo, para a pessoa se sentir bem ali. O segundo passo seria a pessoa ter um entendimento, né, do que aconteceu com ela e por quanto que aquilo surgiu. Por exemplo, olha, fulano, né, você teve infelizmente um dano cerebral, né, que afetou os seus lobos frontais. Com isso, você teve um prejuízo muito grande na sua atenção e na sua memória operacional. Né? Isso significa que vai ser difícil para você ficar prestando atenção em alguma coisa por muito tempo. E pode ser um pouco difícil também de acompanhar as conversas, de articular muita informação ao mesmo tempo na sua mente. Né? E por isso que a gente está aqui, para você melhorar. Né? Tá bom? Você veja, a pessoa tem uma noção do que ela tem de dano e o que ela não tem também. Não, eu não tenho uma dificuldade nessa função. Né? Não tenho. Eu tenho a dificuldade nessa. Né? Mais ou menos isso. Aqui você teria a estimulação, né, dessas habilidades que a pessoa ainda tem. Né? Você tentar usar o máximo do potencial dela, que ela não teve perda, né, a partir do dano cerebral. Né? Ela treinar ao máximo a compensação, né, das dificuldades dela. Ela, de certa forma, atingir o máximo possível dentro do contexto terapêutico, né, de melhora por conta desse avanço na compensação. Né. A partir daí, ela começar a generalizar isso, né, para a vida dela fora do ambiente terapêutico, para o famoso mundão. Né. Beleza, eu consegui. A gente fez uma atividade aqui que eu estou fingindo que estou sacando dinheiro do banco. Né? Mas agora é transferir para a vida real. Eu ir a um banco de verdade, ver se eu consigo sacar dinheiro de verdade. Né? Futuramente você tentar integrar isso às habilidades que a pessoa assim, já tinha, ao máximo possível. Né? Inclusive por isso que é muito importante, gente, quando a gente pensa em reabilitação, quando eu falo, por exemplo, seja da compensatória, da restaurativa, etc., é muito importante você tentar usar técnicas ecológicas. Né? O que seria ecológico? Não é você ir para o meio do mato. Né? É você tentar fazer aquilo que é dentro do habitat natural daquele paciente. Né? Aquele paciente tem o costume de fazer o que no dia a dia? Ele tinha o costume de fazer o que antes da lesão? Né? Ele era professor universitário, ele gosta muito de falar. Né? Não cala a boca, inclusive. Né? E ele gosta muito de discutir ideias complexas, ele gosta muito de lidar com pessoas, etc. Né? Então tá bom. Então eu posso partir daí para promover essas habilidades. Quanto mais ecológico, mais próximo da realidade da pessoa, melhor vai funcionar essa adaptação, essa transferência para a vida do dia a dia. Né? Basicamente, né, se a pessoa não tinha o costume de ler antes do dano cerebral, né, ela não tem interesse por isso. Né? Não vai ser muito benéfico você fazer uma reabilitação baseada na pessoa. Isso vai funcionar se a pessoa ler e entender o inferno de Dante. Por que você vai fazer isso? Não é do interesse da pessoa, não é do costume da pessoa. Se a pessoa quiser ler, é ótimo, que bom para ela, né? Mas não é um ponto de partida interessante para você usar na reabilitação. Você tem que usar uma coisa do repertório da pessoa. Para isso você tem que conhecê-la, né? E por último, você tem uma aceitação do dano que você teve, né? Do prejuízo funcional que você teve, e você reencontrar o sentido da vida. Olha que interessante. E aqui, olha, é interessante até a gente pensar essa última parte, reencontrar o sentido da vida. E muitas vezes o pessoal pensa, né, que a neuropsicologia é tudo no TCC, né? Ou a neuropsicologia é uma abordagem, né, tipo TCC, né? Então, não tem nada a ver, reabilitação é como se fosse psicoterapia. Psicoterapia você pode fazer por várias abordagens, né? Reabilitação, da mesma forma, a pessoa pode fazer a terapia a partir de várias abordagens, né? Tem gente que faz reabilitação a partir do TCC, tem gente que faz a partir da comportamental, né? Lá na federal, a maioria é da fenomenologia, você acredita? É o pessoal do existencialismo, né? Que eles focam muito nessa questão do sentido da vida, que é muito importante, né, também. Enfim,
Então, eu sou psicanalista, eu posso fazer a reabilitação? Claro que sim. Mas você vai ter que adaptar um pouquinho, né? Como qualquer outra abordagem, né? Mas você pode, né? Basicamente isso. Seguindo aqui, você pode... Eu acho que aqui eu já falei tudo. Eu acho que tem aqui eu já falei tudo. Então, basicamente, né, gente, você tem dentro desse ciclo, né, de 20 semanas, em cada uma das semanas você tem o trabalho, né, geralmente um pouquinho por dia, o trabalho voltado a todas essas coisas. A compensação, né, a troca de experiências, a parte da psicoterapia mesmo, né, a questão do treino cognitivo. Você vai ter um olhar para isso em todos os momentos do ciclo, né? Com o objetivo principal de você, concluindo o processo, ter um paciente com mais autonomia. Um paciente que seja menos dependente do outro para fazer as suas atividades diárias. Né? Que ele volte ao máximo quanto possível, considerando suas limitações, é claro, né? Sem expectativas irreais também. Tem coisas que a pessoa não vai mais conseguir fazer. Né? Mas que ela volte ao máximo possível exercer as funções que ela exercia antes, né? Principalmente sociais e laborais, que são tão importantes para o senso de quem sou eu, né? Para a identidade da pessoa. Né? Com certeza, né? Quando eu morrer, vai estar lá, né? Gabriel Souza Andrade, psicólogo, né? Não é assim? O que você faz? O que você é? Eu sou psicólogo. Né? Parte da sua identidade, né? É parte de você. Vocês não falam isso? Eu sou estudante de psicologia. O que você faz? Eu sou estudante de psicologia. Né? Então, o máximo possível que dê para a pessoa voltar ao padrão de antes. Né? E a questão do envolvimento da família, gente, ela serve para você ir para além dessas 20 semanas, para além dos 4 dias, para além das 5 horas. Para que a pessoa em casa continue exercitando, para que a pessoa no fim de semana continue exercitando e no final do ciclo continue exercitando também, né? Para ela ter uma adaptação cada vez melhor. No final do ciclo, naturalmente, você pode ter a renovação da pessoa, se ela pode precisar ficar mais tempo, né, do que ela ficou digamos assim, do que apenas um ciclo, né? E basicamente é isso, né? Então, para você ter uma reabilitação, você tem que ter um olhar multidisciplinar. Né? Não dá para fazer uma reabilitação só com terapia. Né? Mas também não dá para fazer só treino cognitivo. Não dá para fazer só compensação. O ideal é você fazer um pouquinho de cada coisa. Né? E torcer para uma funcionar, ou o conjunto delas. Né? Mais ou menos isso. E pensando que o objetivo é a autonomia da pessoa, né? Principalmente, né? Mesmo que a pessoa não volte a exercer a mesma função, se a pessoa conseguir ter mais autonomia, isso já é progresso. Né? Muitas pessoas, depois de um LEA, elas podem não conseguir, por exemplo, tomar banho sozinhas, elas podem não conseguir, digamos assim, ir até a esquina e voltar. Né? Então a pessoa conseguir fazer isso, eu vou na vendinha comprar um pastel e volto, né? Sozinha. Isso já é qualidade de vida. Né? E vai ter e vai retroalimentar, claro, né, a saúde mental da pessoa. É o senso de bem-estar dela. Né? E é isso, né? Basicamente isso. Beleza? Dúvidas? Comentários? O que vocês acharam? E aí? Eu não estou mais usando, se quiser desenhar no quadro, alguma coisa, fique à vontade. Não estou mais usando. Oi? Não mais então.
E aí, pessoal, dúvidas, comentários? Amanda, o que você tem de dúvidas, comentários? Na verdade, eu associei muito essa aula, né, tipo, sobre reabilitação com a área que eu pretendo estudar, que eu estou tentando entender melhor. Já é uma contar um área, pouquinho para eles? sim, Né? é uma área bem nova da psicologia, assim, tipo, tanto que acho que aqui no Brasil é bem pouco falado, que é cyberpsicologia, que é a ideia de você usar diferentes tecnologias no uso terapêutico, né, na saúde mental. Então, tanto na medicina quanto na psicologia. E um desses usos é na reabilitação e avaliação psicológica. Então, realidade virtual, por exemplo, vocês sabem o que é, aquele óculos assim, que você consegue simular, tem óculos de realidade aumentada, equipamentos de realidade aumentada também, em que você consegue ter estímulos no corpo. Então, por exemplo, você faz alguma coisa ali no mundo da realidade virtual e você vai ter um estímulo no teu pé, um estímulo na tua mão. Então, realmente, você consegue criar um ambiente muito real. E no caso da reabilitação que o professor trouxe, esses métodos podem ser bem eficazes, assim, podem facilitar bastante. Então, por exemplo, você vai treinar ali o paciente que teve uma lesão cerebral para aprender a fazer comida, né? De novo, igual o professor até citou ano passado no estágio, de repente cria lá no ambiente da clínica para paciente, leva como se fosse um fogãozinho, ensina lá a ligar o fogão e tudo mais. Só que tudo isso, tipo, gera um preparo, né? Tipo, o psicólogo tem que montar todo aquele ambiente e às vezes a pessoa não vai conseguir trazer trazer todos esses equipamentos para a casa dela. Às vezes, os filhos ali, o cuidador não vai conseguir criar aquilo. E com óculos, por exemplo, de realidade virtual, fica muito mais fácil você criar, né, todo esse ambiente, criar todos esses estímulos. Ou, por exemplo, treinar um paciente para fazer compras, né, que era algo que a gente até fez, acho que no estágio, alguns estagiários fizeram. Então você tinha que levar os produtinhos, levar os dinheirinhos, colocar o preço, enquanto ali no óculos você conseguiria tipo, só configurar ali e já, né, funciona de uma forma super prática. Então eu acho muito interessante como essas áreas assim podem conversar muito bem. E a questão até da cyberpsicologia, né, tipo, fugindo um pouco da reabilitação, pode ser usada em caso de fobias, por exemplo. Então, para você expor o paciente, vamos supor, tem fobia de aranha, você consegue ir expondo ele ao estímulo sem você, sei lá, precisar levar uma aranha para o consultório, né? Então, eu achei bem interessante. E até a Luana, né, que é uma colega do professor, ela foi da minha banca de TCC, ela está estudando sobre isso, né, o uso da realidade virtual na reabilitação neuropsicológica. Então, Ela bem interessante. Muito massa, né? Pensa, você tem que ensinar a pessoa a cozinhar de volta. Aí você desenha numa folha A4 com caneta ali em cima da hora, um fogãozinho para a pessoa reaprender, né? É muito diferente da pessoa estar ali, ela vê o fogão, ela vê o fogo, né? Você pode sentir, né? Tipo, a chama, até. É muito realista, né? Sim. A Luana está trabalhando com pessoas com autismo e TDAH. Pensa o potencial, né, gente? De você... Pensa, por exemplo, em situações sociais, né? Em vez da pessoa ir lá, viver a situação social e voltar em contato com o psicólogo, né? O psicólogo pode estar ali junto e ver como que ela interage com as pessoas. E já ir fazendo feedback na hora, né? De como que ela está sendo recebida, né? Como que está sendo aquela socialização dela. Você pode ir fazendo treinos de técnicas compensatórias na hora, ali, né? Pensa, a pessoa não conseguiu fazer, mas você tentou fazer de tal jeito, né? Sim, deixa eu tentar. Daí, de repente, funciona, né? Então, um potencial enorme essa área da banda, bem massa, né? E, aproveitando, né, que você levantou a bola, né? O que você acha que tem de mais interessante, assim? O que você acha mais massa, assim? Pensando no tratamento, né, de pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né, no uso terapêutico, né, da cyberpsicologia. Pensando, de repente, algum transtorno, algum sintoma, o que você acha mais massa? Aproveitando que você está aí, né, trocar uma ideia legal. Eu acho, na questão não da
tanto da reabilitação, mas no caso das fobias, eu acho muito legal, assim. Inclusive, eles fazem, assim, acho que foi dos Estados Unidos, da Inglaterra, não lembro, que eles fizeram todo um projeto para ex-militares, né, que foram para a guerra. Então, eles conseguiram fazer todo esse trabalho de exposição, de dessensibilização usando a realidade virtual. Isso eu achei bem interessante. E na questão da reabilitação, o que eu mais acho legal em si é a questão do paciente conseguir levar isso para casa, tipo, dele ter uma maior constância, uma maior eficiência no tratamento. Porque igual o professor passou ali, tipo, 4 horas, né? 5 horas por dia, 4 vezes por semana ali, tipo, é bastante tempo, é intenso. Então isso facilita muito, assim, para o psicólogo, né? Para o neuropsicólogo, aplicar esse tratamento. Então, isso, assim, foi uma das coisas que eu mais achei interessante. Só que é uma área muito nova ainda, então, tipo, tá engatinhando ainda. Tem também as implicações éticas de tudo isso, né? Tipo, na pesquisa em cyberpsicologia, que não é uma coisa tão simples assim, né? Sim, com certeza. E mais alguém tem alguma questão, gente? Um comentário, uma dúvida? Uma impressão que vocês tiveram da aula? Se tem alguma associação com o TEP, tipo, a questão da reabilitação, ele funciona com os dois? Ou são parecidos? O TEPT você pode... É o estresse pós-traumático no sentido da memória traumática. Né? Então, não necessariamente você precisa ter uma lesão, né, para você ter o TEPT. Você ter a expectativa de se acidentar, ou você ver uma pessoa sendo exposta a uma violência, ou até tipos de violência que não geram dano cerebral, por exemplo, uma violência sexual, eles podem gerar o TEPT sem demandar uma reabilitação neuropsicológica. Né? Mas é muito comum em pacientes com essa questão neuropsicológica terem características do TEPT, ou algum tipo de memória traumática. Né? Então, nesse caso, pode acabar se misturando um pouco com a coisa com a outra. Por isso é muito importante a terapia, né, em cima desse tipo de paciente, né, que ela seja integrada, né, ao restante da prática, né, com o físio, muitas vezes com o fono, né, enfim. E aquela coisa, né, eu tinha comentado, putz, mas não tem tudo isso daí para fazer em Guarapuava. O que eu faço? Você pode adaptar o jeito que você puder, né? Pensa, de repente, é só você trabalhando com o paciente. Não custa nada, sei lá, no Google Acadêmico, né? O PubMed, né? Reabilitação de sintoma X. Né? Aí você pode incluir, de repente, na sua psicoterapia, né, elementos, né, de reabilitação voltados a diversas áreas. Né? Tentar promover hábitos que ajudem, né, a pessoa a ter uma melhora em relação a vários sintomas diferentes. Né? Por exemplo, um psico não vai conseguir fazer o trabalho de um fono. Né? Pelo menos não vai conseguir fazer com a qualidade, né, que o fono vai fazer. Mas ele pode promover algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, estimular que o paciente fale mais, que ele treine, né? Que ele leia em voz alta, por exemplo, né? Que ele escute tentando entender, né? Para depois colocar no papel, alguma coisa do tipo, né? Programas de rádio, por exemplo. Já é uma forma dele estar estimulando ali a questão da linguagem, sem um tratamento, né, especializado. Né? O famoso quebra-galho, né? Melhor se tivesse um profissional, né? Mas nem sempre tem, né? Basicamente isso. Mais um comentário, gente? Não? Manda. Eu tenho dúvida também em relação ao Alzheimer, se a reabilitação poderia mudar o curso da doença em si, ou ele apenas, né, mas só seria eficaz no sentido de trazer mais qualidade de vida para o paciente. Seria mais no sentido de trazer qualidade de vida. Então você pode fazer, talvez, você estimulando, você pode atrasar um pouco a doença. Né? Pensa, por exemplo, naquelas atividades, por exemplo, que nem tem naqueles programas de treinamento, né? Tipo Supera, né? Tipo, por exemplo, jogar xadrez,
né? Cuidar dos bichos, lavar a louça em casa. São todas coisas que vão gerar um benefício, né? Só que elas vão mais desacelerar a doença do que, digamos assim, fazer a pessoa voltar ao que ela era antes. É mais ou menos por aí. Então é muito importante, né? Só que ela não vai funcionar tanto como digamos assim, não vai reabilitar a pessoa, né? Mas é importante, né? Porque vai atrasar o avanço da doença. Vai dar mais anos com qualidade de vida para ela, né? Digamos assim, vai atrasar o sintoma. Mais alguma coisa? Senão vamos para a nossa super atividade. Opa! Essa medicação é só para lesão simpática ou pode usar em questão de atleta? Ele sofre uma lesão uma luta e daí depois não consegue voltar, tipo, acho que não fazer tudo igual. E é como fazer uma reabilitação? Você tem vários tipos de reabilitação, né? Digamos assim, se for uma questão relativa apenas ao movimento, né, a musculatura a parte osso-esquelética, né, poderia ser algo muito mais benéfico, né, se você ficasse mais na fisioterapia, por exemplo. Né? Na reabilitação neuropsicológica envolve mais quando você tem um dano cerebral. Né? Poderia ser, digamos assim, um atleta que talvez tenha tido algum dano cerebral, né? Digamos um lutador que ele tomou um nocaute, acabou caindo, bateu a cabeça, né? E ele sempre soube fazer aquele golpe muito bem. Aí ele se perdeu totalmente. Só que ele tem tipo medo, como se ele tivesse tido um trauma, sabe? Ele não consegue voltar a fazer uma coisa que ele sabia fazer tipo, muito bem. Sim. Entendi. Então é uma questão mais psicológica. Entendi. Aí seria mais interessante uma psicoterapia, uma mais especializada. Né? Não seria tão interessante esse olhar mais tão neuropsicológico. Né? E com uma questão mais voltada à parte de si mesmo. Né? Aí eu vejo que talvez uma psicoterapia, principalmente aquelas psicoterapias que puxam bastante para a psicologia do esporte. Né? No ano passado veio um pessoal aí falar sobre isso, né? O passado ou retrasado? Caraca, acho que foi no ano retrasado. Mas teve um evento aí da saúde, eu não sei quem veio assistir. Né? Não, vocês nem estavam aqui, né? Falou, tchau. Teve essa parte da... Inclusive me lembrou muito, né, o seu exemplo. Né? Teve essa parte você restaurar a confiança, né, da pessoa depois de perder. Mais alguém, gente? Não? Então, beleza. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu Zap. Mas eu acredito que a gente poderia fazer uma atividade mais breve hoje. Vamos fazer uma atividade, gente, que é o seguinte. Essa atividade vai ser o seguinte, gente. É uma atividade diferente. Né? Nessa atividade, o que vale é a prosa. Não precisa escrever nada. Né? Mas, professor, como é que você vai dar uma nota? Né? Eu vou dar uma nota para a turma. Eu vou dar uma nota para a turma inteira, que vai ser a nota da galera. Né? Eu gostaria que vocês formassem grupos, né? De pelo menos 3 pessoas, no máximo 6 pessoas. Pode ser? No máximo 6. E eu gostaria que vocês debatessem alguns temas nesses últimos minutos aí de aula, tá certo? Eu e a Amanda vamos estar passeando aí pelas mesas, tá? Pra gente jogar a lenha na fogueira, né? Pra gente perceber como deixar esse debate mais complicado ainda.
E dependendo do quanto que vocês se engajarem, vai ser a nota da PUC. Não precisa entregar nada, não precisa preocupar, não precisa escrever nada. Só um pouco. O que você discutiu? Oh, legal, mas tem isso aqui também. Já pensou nisso? Trabalho de teaching system, né? Provavelmente vai estar fazendo isso daí, se você coloca os pessoal da pós para fazer isso. Para ajudar as pessoas. Eu tenho um dia eu fui de avaliação de diagnóstico e eu já linkei tudo lá na minha carta. É legal isso. Fazerem e daí a gente passa a discutir.